Esse vídeo aqui tá saindo depois do final da temporada de Skeleton Crew, da primeira temporada, né? A gente tá achando que vai ser renovada, mas no dia que esse vídeo tá saindo não tem ainda uma renovação, mas vamos chamar de primeira temporada porque eu acho que vai vir sim. Então esse vídeo aqui tá rolando depois do final da primeira temporada de Skeleton Crew, temporada essa que nós cobrimos aqui no canal tintim por tintim, em vídeo review, em live também, e também nesses vídeos aqui, igual esse aqui que você tá vendo, que são vídeos extras, que vem justamente pra expandir os temas que as séries vão trazendo. E assim, fica tranquilo que eu vou fazer uma mega playlist chamada Skeleton Crew Review, alguma coisa assim, análise, e vai estar tudo lá bonitinho na ordem. Esse vídeo aqui vai entrar lá também. Dá uma conferida aqui no canal se já não entrou, tá bom? Essa playlist. Mas qual que é a parada? Antes de eu falar qual que é a parada, saiba que esse vídeo aqui vai ter spoiler do último episódio da primeira temporada de Skeleton Crew, pra justamente não estragar a sua experiência, tá? Não quero estragar a sua experiência em hipótese alguma. Então fica aí esse aviso de spoiler, tá bom? Bora lá então. No último episódio de Skeleton Crew, vimos um pouco mais do passado do George Nanawood, que é o grande vilão, entre aspas, da série. Assim, não vimos, né? Ele contou pra gente um pouco do seu passado. E ele dá muita ênfase nisso, não só ele ali verbalmente, como também o episódio inteiro vai dando muita ênfase nisso. E na review, tanto na review quanto na live que rolou na Dia da Força aqui no canal, eu falei, cara, parece que ia ter um flashback, parece que eles iam mostrar, mas tudo bem, não teve, eu tava errado, vida que segue. Mas essa sensação ainda ficou, sabe? O jeito que o episódio deu uma ênfase nisso, eu fiquei com essa sensação. Vamos dar uma olhada no que o George fala sobre o passado dele, calma que vai ser importante, e aí eu linko com o tema principal desse vídeo, que é o fato de que sim, tá faltando coisa no final da série. O George fala o seguinte: quando eu tinha sua idade, tudo que me importava era não morrer de fome. Eu estava vivendo num buraco no chão e um Jedi me encontrou. Ela pode ter estado desesperada e esfarrapada como eu, mas ela me disse que eu tinha potencial. Ela me ensinou um pouco antes deles a caçarem. Eles me fizeram assistir enquanto a matavam. Essa é a galáxia, é escura com pequenos focos de luz. Então o que o George tá falando pra gente é que em algum momento ele foi encontrado por uma Jedi, ela o treinou de maneira bem rápida até o momento onde ela foi encontrada, ela estava sendo caçada, ela foi encontrada e morta na frente dele. Beleza, a gente falou sobre isso na review, falamos sobre isso na live também, ele conta e fechou, né? A gente sabe um pouco da origem dele agora. A jornalista Maggie Lovett fez uma matéria com os showrunners da série Skeleton Crew, Jon Watts e Christopher Ford, e lá ela fez várias perguntas sobre o que ficou em aberto na série. Ela fez uma matéria para Collider, né, com eles, e lá eles afirmam que de fato o George foi treinado, com aspas, depois da Ordem 66, ou seja, todo esse passado com a mestre dele foi depois do expurgo Jedi, e como ele fala, tipo assim, eles me fizeram ficar assistindo enquanto eles a matavam, provavelmente ele tá falando dos Inquisidores. Se os showrunners confirmaram que é pós-Ordem 66 e que ela tava sendo caçada, quem caçava os Jedi pós-Ordem 66 eram justamente os Inquisidores que nós vimos lá em Rebels e também lá em Obi-Wan, que são agentes do Império responsáveis por lidar com esses barulhos de Jedi, gente com acesso à força, que eles estão ali abaixo do Vader e do Palpatine. A gente já conversou muito sobre eles aqui no canal, vou deixar um vídeo aqui no card. E aí, cara, numa outra entrevista, dessa vez para Entertainment Weekly, o Jon Watts, que também é diretor dos filmes do Homem-Aranha, do Tom Holland no caso, ele falou um pouquinho sobre essa falta de flashback e na verdade ele fala que a ideia dele, pera aí que eu vou botar as aspas aí na tela, porque ele fala sobre isso em dois momentos nessa entrevista, então são matérias diferentes que saíram no intervalo aí de 2-3 dias. Primeiro ele fala que eles não quiseram botar um flashback no último episódio, no caso falando do George, porque eles queriam manter a perspectiva das crianças, então como se a gente estivesse assistindo igual as crianças estavam assistindo um homem louco com um sabre de luz falando do seu passado ali vociferando, porque justamente, segundo o Jon Watts, elas não conhecem nada disso, elas não sabem o que aconteceu pela galáxia, elas não sabem nada sobre o expurgo e a caça aos Jedi, então era pra gente entender o que elas estão vendo, entende? Tipo, meio que seguindo essa mesma perspectiva. Só que, mano, a série não é feita na perspectiva das crianças, justamente, eu vou citar um exemplo mais óbvio possível, a série abre literalmente com os piratas invadindo uma nave da Nova República, tipo, não tem como ser a perspectiva das crianças se a gente viu outras coisas que as crianças não viram. Mas aí beleza, dá pra dar essa migué, não mostrou o flashback ali, mas aí ele fala em outro momento dessa matéria que ele tem tudo preparado pra uma segunda temporada, se a galera quiser, né, se a Lucasfilm principalmente renovar, para contar esse flashback. Ele fala que agora que eles desenvolveram a história do George, eles podem criar melhor e desenvolver melhor essa história de quando o George era criança, o que aconteceu com ele e por quê. Ok, pelo menos o Jon Watts meio que deixou claro que se tiver uma segunda temporada, eles vão contar
a origem do George, tipo, contar não, né? Já contaram, um flashback vai acontecer. Mas ainda, eu ficava com essa parada assim, cara, mas ele tá falando que vem aí, numa segunda temporada talvez role, se for renovada, mas tá faltando alguma coisa. O episódio final, ele meio que gira em torno disso. Eu fiquei encucado, eu falei, cara, não tem como. Textualmente, se a gente pegar o roteiro, o textinho que o episódio dá, tanto os acontecimentos quanto o que é falado, tudo gira em torno do expurgo Jedi, da Ordem 66 e principalmente da falta do Jedi, né? Ele fica orbitando o George e a Ordem 66, ó. Pensa assim, isso tudo no último episódio, tá? Em um episódio de 30 minutinhos. O supervisor fala que a última mensagem que ele recebeu da República era justamente falando que os Jedi agora eram traidores, e isso a gente sabe que é direta da Ordem 66, né? O Palpatine, quando ele aciona a Ordem 66 lá no filme 3, A Vingança do Sith, é essa mensagem que passa pra galáxia inteira, tanto de comunicação mesmo, tá? Os clones se viram contra o Jedi por causa do chip, mas tudo é transmitido pela Holonet, por transmissores, que os Jedi agora são traidores. Então, é uma coisa da Ordem 66. Essa é a última mensagem que o supervisor recebeu da República. Aí depois tem aquele momento que o Win começa a inventar a história de que ele tava trabalhando com os Jedi pra prender o George, pra ali dar uma enrolada no George, né, enquanto o pai dele passa ali por trás. E o George fala que essa história precisa ser trabalhada, porque os Jedi não existem mais, porque o Win fica nessa, os Jedi tão vindo, o George fica, mano, tipo, você não sabe do que você tá falando. Mais uma vez, então, falando do fim da Ordem Jedi. O Win não sabe que os Jedi foram extintos, mas o George sabe, por isso que ele não acredita nem um pouco nessa história. E aí veio o George falar sobre o passado dele, e isso, cara, num intervalo de 10 minutos, ou seja, o roteiro, o texto, quer que a gente fique pensando nisso, que isso vire uma pauta nesse momento. Esse cara tá com um sabre de luz, roubando tudo, ele é um pirata, e a Ordem 66, que é talvez a coisa mais impactante de Star Wars para além do tempo de Star Wars, inclusive, falando sobre Jedi, principalmente, era pra ser pontuada nisso, por isso que eu acho que encaixava o flashback, certo? Mas aí eu tô ficando maluco, né, mano? Eu tô, tipo, over-analyzing, tô analisando muito um roteiro que não é pra ser tudo isso de complexo, mas aí a luz, o lado da luz, veio para iluminar a cabeça do Nortinho, porque é o seguinte, na verdade, existia mesmo uma cena de flashback, ela foi gravada, ela estava no roteiro, mas ela foi retirada do episódio. A atriz Yasmine Al-Masri postou em seu Instagram que ela ia participar da série Skeleton Crew como uma Jedi, que ela gravou, inclusive, as cenas dela. Se liga nessa. No print, ela fala sobre como a participação dela era pequena, mas foi muito gratificante pra criança interior dela, e que, de fato, por mais que a participação seja pequena, ela faria uma Jedi. E dá pra ver na imagem que ela tá com uma trança ali, parecendo mais uma coisa de Padawan mesmo, sabe? Essa é uma trança claramente Padawan. E a gente sabe que em Star Wars, grande parte dos Jedi que sobreviveram à Ordem 66 eram Padawans. Por que eram Padawans? Porque os mestres se sacrificaram para os Padawans irem embora. A gente pode pensar em Caleb Doom, que a gente viu lá em Bad Batch, que depois virou Kanan. A gente pode pensar em Cal Kestis. A Ahsoka não tanto, mas também dá pra colocar ela uma Padawan que sobreviveu. Sei lá, o Ferrenbar da HQ do Vader. Tudo aquilo lá é Padawan, tá? Inclusive, ainda nessa semana vai sair um vídeo aqui no canal. Quero falar mais um pouco sobre essa desilusão do George, tá? Que é uma coisa bem fascinante pra mim. Vai ser um vídeo só sobre isso. Mas se inscreve no canal pra você não perder. Tá bom, ó, deixa aí, se inscreve no canal, é nóis. Então assim, eu não estou ficando maluco, porque a Yasmine, ela de fato cravou que ela gravou, era uma cena pequena e era um flashback, e tudo dá a entender que ela era uma personagem que foi creditada no IMDb e foi cortada no final, na transmissão final, chamada Nina Nanaud. O George se apresenta como George Nanaud. Ele provavelmente está usando o sobrenome dela, usando o nome dela porque foi a sua mestre Jedi. Então o que eu tô querendo dizer é, essa personagem que não apareceu, foi gravada as cenas dela no flashback, mas não apareceu, ia ser a bendita mestre que ele falou, que encontrou ele no lixo, estava sendo caçada e treinou ele pelo menos um tempo, o que explica o fato dele ser ali bem não polido ali nas suas técnicas de sabre de luz, de usar a força. Ela era uma Padawan, pela trança, dá pra entender que ela era uma Padawan que tava treinando o menino que ela encontrou, tipo, é muito básico do básico. Aí que entra o ponto desse vídeo, eu não tô ficando maluco, porque no roteiro, se você pega o texto do episódio, provavelmente tá lá esse flashback, só que foi tirado na edição, foi tirado ali por ordem dos showrunners, pra justamente, segundo John Watts, manter a visão nossa igual das crianças, com o cara só falando e a gente não vendo aquilo. Então, provavelmente, na hora da edição, na hora de finalizar o episódio, essa cena foi cortada, mas no texto, toda aquela preparação para a Ordem 66 e para o pós-Ordem 66, de fato, era para isso, era para mostrar esse flashback cruel pra gente. Aquela preparação era para esse momento, só que cortaram o momento e ficou só a preparação mesmo, o que tudo bem, era só pra falar mesmo que eu não tô doidão, tá?
Agora fica na mão da Lucasfilm, porque se renovar para uma segunda temporada, segundo o Jon Watts, eles vão mostrar o que aconteceu. Não sei se eles vão usar as cenas que eles já gravaram, se eles vão gravar outras, mas eles cravaram pra gente que sim, vamos ter um flashback da infância do George se tiver uma segunda temporada. E eu já pergunto pra você, cara, você quer uma segunda temporada de Skeleton Crew? Sim? Não? Comenta aí embaixo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, deixa um like no vídeo, fortalece muito o meu trampo. Ó, vou deixar aqui no canto da tela um Pix, tá? Um QR Code, na verdade, que é o Pix aqui do canal. Se você quiser ajudar o canal financeiramente falando, tem aí 5 sobrando, 10 sobrando, ó, vou ajudar o Norton aí a pagar as contas, a manter o canal funcionando, a manter o canal como um trabalho, principalmente, você pode doar com a sua mensagem aqui nesse Pix que eu vou deixar na tela em um dos lados, tá bom? Você também pode se tornar membro aqui no canal, que também ajuda, e comprar pelo meu link da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Entra pelo meu link e compra lá o que você quiser comprar na Amazon, assim você fortalece o canal. Tudo isso é pra falar do financeiro, mas deixando o like, se inscrevendo no canal, você já ajuda bastante. Então, vê se você tá inscrito, se você não tiver, se inscreve. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau! Tá diferente aqui, né?